Lembrando também que nós só podemos utilizar esse tempo à distância, 25%, né, dessas 800 horas, 25% das 800 horas, elas podem ser utilizadas em EAD, né, ou aulas remotas. Bom, como isso já está acontecendo, né, essa é a primeira parte, né, da nossa função, e que vai caracterizar esse tempo letivo, e a outra é o nosso papel enquanto professores, no sentido de planejar as nossas aulas, de organizar os materiais, os recursos, o que é adequado para a minha clientela. Essa seria a outra parte, correspondente à HTPC, horas de trabalho em EPA. Então, o tempo letivo vai ser caracterizado pelas aulas que vocês tinham presencialmente com os alunos e agora vai ser organizado em EAD, digamos assim. E o tempo de planejamento dessas intervenções nossas com vocês na plataforma, por exemplo, e do coordenador com vocês em orientações, isso vai caracterizar lá o restante das horas de trabalho, como o HTPC e o EPA. Né? Só estou dando essa explicação para a gente entender o que corresponde a quê no trabalho. Essa outra parte, né, que nós faremos juntos, de planejamento, né, ela, na verdade, vai justificar ao Tribunal de Contas nós continuarmos recebendo no final do mês, mesmo estando em casa. Né? Então, o Tribunal de Contas pergunta quais estão sendo as atividades do professor dentro da casa que justifica ele estar recebendo ao final do mês. Então, o que nós vamos responder é isso. O professor continua planejando, continua organizando as atividades, está tendo contato com os seus alunos. Então, esse o relatório que a secretaria faz em relação ao trabalho de vocês. Tá? Então, é só para vocês entenderem como que é essa dinâmica. Eu acredito que muitos de vocês tenham muitas dúvidas em relação aos documentos, né, a parte burocrática do nosso trabalho, que é preenchimento do diário de classe, acompanhamento da avaliação dos alunos, como que vai ficar o fechamento do trimestre, então, que documentos que a gente vai ter que analisar para fazer esse fechamento. Todas essas dúvidas, né, que pertence também a um contexto administrativo, ela está sendo organizada e pensada por uma comissão aqui na secretaria, formado praticamente pelos supervisores e pelas coordenadorias, que estão decidindo normas sobre isso. Porque até então, tem algumas coisas que são normativas. Por exemplo, o nosso trabalho, o que a gente tem que fazer, ela já está lá no regimento, né, ela é bem claro quanto às nossas atribuições. Agora, situações que surgiram agora, por exemplo, como traçar processos de avaliação, registrar em diário de classe, todas essas situações, elas são atípicas, não tem escrito em lugar nenhum. E é isso que essa comissão está pensando, né? Nós temos um prazo até no início da semana que vem para isso ser publicado na imprensa oficial, então para a gente ter uma norma, né, para a gente não fazer nada fora da legalidade, então isso já está acontecendo, né, paralelo ao nosso trabalho, que é o trabalho pedagógico. Inicialmente, nós organizamos um trabalho aqui no centro de formação, né, montamos um material que chegou até vocês. Quando nós tomamos essa decisão de fazer algo padrão, né, um procedimento padrão aqui no centro de formação, isso não era o mais indicado, digamos assim. Né? Isso, se nós pensarmos um pouquinho enquanto professores, educadores, nós entendemos que a pedagogia fala que isso não é o ideal, né? Produção de atividades por pacote e vamos dar para todo mundo e todo mundo tem que fazer. Isso acontecia lá no ensino tradicional. Agora não, né? Vocês, enquanto autoridades, né, dentro de sala de aula, decidem, diante de um diagnóstico, o que o professor precisa, o que o aluno precisa aprender, como que ele vai aprender, e tem essa autonomia para isso. No entanto, nós tivemos que tomar essa atitude de fazer um material aqui e mandar esse material igual para todo mundo, né, para que vocês distribuíssem para os alunos. Isso não é o correto. Então, por que não é o correto? Porque cada um de vocês já tem um mapeamento dos alunos de vocês já sabem o que precisa ser feito com cada turma, né, cada local, quais são os recursos que cada um tem, né, para executar as atividades. Então, o correto é que os professores, vocês, enquanto professores, analisem e façam, né, esse planejamento.
Mas nós tínhamos que tomar essa atitude porque não tínhamos tanto tempo e precisávamos apresentar alguma coisa. Foi por isso que o Centro de Formação organizou as atividades através dos ATPs e vocês receberam essas atividades para serem distribuídas. Ainda tentamos, né, remediar isso, fazendo com que vocês, né, olhassem essas atividades e vissem se era pertinente ou não para o grupo de vocês e poderiam fazer as alterações. Sabemos que não tivemos muito tempo para que isso acontecesse também. Então, até como falei nos outros grupos, o que aconteceu é a mesma coisa de nós termos 10, né, doentes, com doenças diferentes, e a gente dá o mesmo remédio para todo mundo. É claro que o resultado não vai ser bom, né? Para uns vai funcionar, para outros não, e é isso que a gente não pode continuar fazendo, né, nessas nossas estratégias. Então, por isso que agora nós vamos olhar para o nosso cliente, né, para a nossa comunidade, para a nossa escola. O que é pertinente aprender, por exemplo, dentro do componente história, para os nossos alunos, né, para cada local. Nessa organização, existem duas coisas que nós precisamos pensar. Existe aquilo que é norma e aquilo que é flexível. Né? O que é norma? Nós temos lá um conjunto de habilidades que os alunos têm que dar conta, né? Que é norma para todo mundo. Como era a diretriz? Lá, primeiro bimestre, todo mundo tinha a mesma listagem de habilidades para organizar naquele bimestre. Agora, o que é flexível? As atividades que vocês fazem, a forma como se faz, né, o recurso que vocês utilizam, isso tudo é flexível. E é isso que nós vamos continuar fazendo, tá? Então, nessa próxima etapa, que começa no dia 8, né, então, até o dia 5, nós orientamos que o que nós mandamos poderia ser feito até o dia 5 e vocês se organizaram para isso. A partir do dia 8, os alunos precisam receber novamente um novo material para executar. Esse material que vai para eles a partir do dia 8 vai ser feito junto com vocês. Né, a organização das habilidades, as atividades que vocês acham coerente, né? Com os meus alunos já dá para ir um pouquinho mais além, porque eles já dão conta. Então, isso é um critério que vocês já têm e já sabem como fazer. Tá? Então, isso tudo, essa nova etapa, então nós vamos fazer conjuntamente. Vocês, né, junto com a ATP, vai dando esse passo a passo dessa organização do planejamento, ao mesmo tempo o coordenador vai acompanhando, vai dando os feedbacks e organizando dentro da escola, né, essas organizações, e quando chegar no dia 5, nós teremos esse planejamento e essas atividades prontas, né, para enviar para os alunos. Existem vários recursos que vocês poderão utilizar, né, que a professora Rubiane vai falar daqui a pouco para vocês, que podem ser utilizados. Alguns recursos que são de ordem administrativa, né, nós já foram feitas orientações para que o diretor, né, peça, como cotas de xerox, as folhas sulfite, tudo isso, né, o motorista para levar para o aluno lá que mora na zona rural, enfim, todas essas questões estão sendo organizadas. Então, é isso, né, só para dar um parecer em relação à administração, né, como que nós estamos lidando com essa questão. E a professora Rubiane agora vai falar um pouquinho para vocês como então que nós vamos desenvolver esse planejamento lá na plataforma. Na plataforma parece um curso, mas não é um curso, gente. Né, é uma ambientação, na verdade. Vocês vão perceber que é muito mais ação, né, prática lá, do trabalho que vocês já faziam na escola, que propriamente um curso. Né? É claro que a gente vai entendendo, antes de nós montarmos aquele material que foi para vocês, nós tivemos que entender um pouquinho das posturas e de comportamentos. Comportamento do aluno, comportamento do pai, que vai receber isso, rotina, né, que muda de escola para casa, e para a gente entender tudo isso foi feito um estudo. É claro que esse estudo também vai ser feito com vocês paralelamente ao planejamento. Talvez isso que caracteriza, mas não é propriamente um curso, nesse momento não, tá? Então, vamos entender um pouquinho. Obrigado pela atenção. E a professora Rubiane vai conversar com vocês agora para dar o passo a passo, então. Tá? Obrigado.
Boa tarde, todos me ouvem? Gente, sejam bem-vindos, né, ao nosso essa atividade que nós estamos fazendo hoje da videoconferência já conta, tá, para o nosso curso, porém as outras atividades vão estar disponíveis a partir de amanhã, né, como nós mencionamos no curso de Geografia e nos demais cursos, nós tivemos videoconferências ontem e hoje, então não seria justo, né, o pessoal que fez vídeo ontem, começar ontem e ter um dia a mais do que vocês, então, estou por todo mundo começar amanhã. Tá? Então, tudo que eu vou falar aqui, algumas coisas o Eliseu já pontuou, então eu só vou especificar mais o que seria a nossa componente de história, o que a gente vai ter que fazer aí dentro desse curso, tá? Então, o formato do curso, ele tem 3 semanas, na verdade, a gente vai perceber que vai dar um pouco menos que 3 semanas, certo? Mas é tempo suficiente para realizar essas atividades. Algumas atividades, elas têm prazos curtos, tá? A maioria delas é até o final do curso. Então, tem um prazo maior, de 1 semana, 10 dias. A única atividade que a gente precisa que vocês respondam até segunda-feira, então abre amanhã até segunda, é a questão das habilidades, né? Como o Eliseu disse, nós precisamos fazer uma adequação. Então, essa adequação, ela vai ser questionada para vocês, se vocês concordam com essa adequação, se vocês têm alguma outra sugestão, né? Então, na medida do possível, a gente vai estar tentando fazer esse diálogo através dessa enquete. Quando nós fizemos esse curso, o objetivo é que, a partir de agora, vocês planejem junto com a gente esse material. Tá? Por quê? Porque, como o Eliseu disse, quando você faz um material para todo mundo, a gente sabe que as realidades são diversas, que o aluno de uma escola não tem a mesma realidade que a outra, e que, às vezes, dentro da mesma sala, eu tenho realidades diversas. Então, nada melhor do que o professor que conhece o seu aluno, conhece a sua clientela, e vai agora definir quais atividades meu aluno consegue fazer. Se eu mandar um áudio, um podcast, ele consegue ouvir? Ótimo. Se eu mandar uma imagem, ele consegue ver? Beleza. Mas se o meu aluno não tem nenhum acesso, de repente eu preciso do meio analógico mesmo, de um texto impresso, uma imagem impressa, ou até mesmo do livro didático como recurso, tá, gente? A gente nunca vai seguir o livro didático, mas o livro didático é um recurso que está na nossa mão para a gente poder usar. Então, o objetivo principal desse curso é organizar as atividades que vão ser enviadas para os alunos a partir, né, do dia 8 de junho, tá? Aí, existem algumas coisas aí burocráticas, né? Foi redefinido de bimestre para trimestre, como o Eliseu bem mencionou, tá? Qual é o nosso grande problema? A gente ainda não tem a definição de quando termina ou começa o trimestre. Por quê, gente? Porque a gente não sabe quando volta, né? Então, isso para você dar as horas do trimestre, então, tudo isso ainda está sendo definido, mas que vai ser trimestre, isso já está fechado. Por conta disso, a gente sabe que nós estamos num ano atípico, então, jamais conseguiríamos trabalhar todas as habilidades dentro desse ano. Principalmente quando a gente pega o 9º ano, né, gente, que o 9º ano de história é surreal, é muita habilidade. Então, assim, qual é a ideia? Focar nas habilidades essenciais, e eu até brinquei com a comissão, eu brinquei assim, História e Geografia perdeu um pouco da sua mágica, né, porque, infelizmente, a gente vai acabar focando no que é essencial, e algumas coisas a gente vai ter que deixar de lado nesse momento, mas o ano que vem vai estar aí, a gente vai conseguir desenvolver, né, muito daquilo que a gente consegue desenvolver com algumas habilidades chaves ali dentro da DCM, a gente vai conseguir retomar no ano que vem, tá? Essas habilidades, algumas eu juntei, por exemplo, quando falavam do mesmo tema, deixando ela de uma forma mais simples, outras eu simplesmente suprimi, que não dariam tempo de serem trabalhadas. Vocês vão receber lá dentro do curso as habilidades para serem trabalhadas nas próximas semanas. Mas, Ruby, não dá para mandar para a gente o arquivo do ano todo? Ainda não. Enquanto a gente não tiver essa definição de quando volta para a sala e enquanto fica em casa, a gente vai trabalhar assim, né, aos poucos, para a gente poder dar conta, tá? Todas essas habilidades, a gente tem que ter ciência de que a gente está fazendo, né, uma sensibilização. A gente não vai conseguir aprofundar a distância, né? Por melhor que seja o recurso, a gente vai ter que revisar elas na volta, tá? Então, isso é
claro, para não pensar assim, nossa, mas como que o meu aluno vai ver isso? E depois, tudo que a gente vê vai ter que ser revisto quando a gente estiver ali no com o aluno, tá? Com relação à plataforma, vocês já venceram essa etapa aqui, né, de entrar, às vezes fica um pouco confuso mesmo, vai lá fazer o login, né, e vai acessar aqui o curso de vocês, tá? Então, a gente teve cuidado de colocar uma imagem, né, para bater o olho e vocês já memorizarem essa imagem, porque são vários cursos ali dentro da plataforma, e geralmente começa com o nome do componente, né, então, história, meta, aprendizagem, e daí o nome do curso inteiro, tá? Lá dentro das atividades, perceba o que está o curso de geografia, mas é a mesma coisa, as atividades são as mesmas, tá? Vocês vão ver que cada atividade, ela tem data para ser entregue, né, então é importante vocês atentarem para essas datas. Na medida do possível, quando estiver chegando perto de entregar, ou no dia de entregar, eu coloco lá no grupo de vocês, né, vamos lá, tem que entregar hoje, etc., a gente vai dando essa avisada, mas também é importante vocês se ambientarem aqui dentro, perceberem que as coisas têm prazo para ser entregues, etc., como eu comentei com vocês, o prazo é relativo às habilidades, porque eu coloquei as habilidades lá e eu preciso que vocês digam para mim, não, tá ok, dá para trabalhar essas habilidades em 4 semanas, porque nós vamos planejar 4 semanas, até o início de julho, ok? Então, nessas 4 semanas, Ruby, dá para trabalhar, concordo. Ah, não, acho que essa daqui não dá. Tudo que você falar, você vai ter que justificar depois. E aí você coloca lá na justificativa para mim, olha, eu acho que essa habilidade não tem muito aprofundamento, sugiro outra, ou então, se você concordar, concordo por isso e por isso, tá? Então, essa é digamos assim, a atividade mais rápida que vocês vão ter que fazer. As outras, todas vão estar relacionadas com a produção, né? Então, a gente vai tentar sensibilizar vocês em relação ao ambiente de estudo em casa, que não é o mesmo ambiente da escola, né? Lembrando, como a gente sempre fala que muitos alunos nossos dos anos finais é aquele da casa, enquanto a mãe e o pai estão trabalhando, então ele tem que fazer a sua atividade, tem que cuidar do irmão mais novo, então tudo isso a gente vai... Vamos pagar a conta, né? Você paga a educação. Cadê a minha? Peraí. Aí. Era só um pouquinho, gente, que caiu a internet. Estão me ouvindo? Coloca ali no chat para mim ou dá um joinha. Sim? Tá, então vamos voltar aqui, que caiu um pouco, tá? Então, gente, com relação a esse ambiente de estudo em casa, a gente tem que pensar muito bem nisso, não é verdade? Deixa eu abrir minha cam aqui para... Travou até a webcam. Esse ambiente tem que ser muito pensado, que tipo de estudo eu vou mandar para casa, não é verdade? Outra questão importante, eu conheço meu aluno, eu sei se eu mandar um podcast, um áudio, ele vai conseguir ouvir, eu sei se ele mandar um vídeo, eu vou conseguir ouvir. Ah, não, meu aluno não consegue, vou mandar o livro didático, vou mandar um texto. Então, eu preciso conhecer a realidade do meu aluno para eu fazer um material que realmente alcance esse aluno. E nada me impede também de eu misturar coisas digitais com coisas analógicas. Ah, eu vou mandar um texto, mas eu vou mandar para ele o link do vídeo. Ótimo. Tá? Então, essa realidade agora, eu tenho certeza que esse material vai ser muito mais adequado à realidade de cada professor. E aí, conforme a gente for fazendo as atividades dentro do curso, vocês já vão gerar, né, alguns materiais para a gente poder se organizar para esse 8 de junho aí, tá? Aqui, de rodar, Eliseu. Minha apresentação não... Travou tudo aqui, eu não consigo mudar. Não, né? Ó, travou, tá vendo? Não aparece para eu mudar o slide. E nem aparece para eu compartilhar outra coisa. E dia 8 de junho é quando o material que vocês formularem vão chegar para esses alunos. Tá? A partir eu tô assim porque eu tô sem a orientação aqui, tá, gente? Travou tudo aqui. Vamos lá. A partir do dia 8 de junho, a gente vai mandar um material para os alunos. Na hora de formular esse material, toda essa questão do fundamento tem que ser pensada. Outra questão, a impressão, né? Eu tenho que pensar no material que seja sucinto e o suficiente.
né? Como as nossas atividades que eu tinha enviado para vocês, elas tinham uma página. Ruby, uma página é pouco, preciso fazer 2. Isso vocês vão discutir com a coordenação. Né? Vocês e o coordenador vão definir se vai ter um número limite, etc. Ou então, por exemplo, não sei se vocês perceberam, tanto em geografia quanto em história, tem material que é muito pesado, né? Se eu fosse fazer folhas daquele material, é muito conteúdo. Então, manda o livro como base, ou um vídeo como base, e aí depois só a atividade. Esse material, ele pode ir de forma virtual, Sueleni, né? A escola que vai definir isso também, se eu vou mandar ele em PDF pelo WhatsApp, ou se eu vou ter que imprimir para o aluno. Isso vai ficar também a critério do planejamento da escola. Cada escola tem uma realidade, tem escolas que não vão conseguir mandar um arquivo em PDF, tem escolas que vão, tá? Então, assim, com relação a esse cronograma, a gente vai pensar exatamente sobre tudo isso, na medida do possível, se puder fazer interdisciplinaridade com geografia, ou com artes, por exemplo, também é interessante, vai ficar a critério né, mas eu acho que o mais importante nesse momento, é ter esse olhar para o nosso aluno, né, que está lá, que está à distância, que muitas vezes não tem contato com algumas mídias, com algumas tecnologias, ok? E aí, para finalizar, a parte de avaliação. Nós fizemos uma comissão de avaliação, de história vai o professor Emerson, tá? Ele já está lá no grupo. A partir de amanhã, a gente vai começar essas reuniões, para a gente entender um pouquinho de como funciona esse processo de avaliação à distância, né? Todo aquele material que vocês, tanto o do Centro de Formação, quanto os que vocês já têm enviado, porque eu tenho tido notícias muito boas de vocês, que vocês estão enviando áudio, que vocês estão gravando tela, eu tenho ótimas notícias. Tudo que vocês tiverem de evidência tem que ser guardado para um possível processo de avaliação, para a gente poder usar isso no processo de avaliação. Vai ter avaliação? Sim. O como fazer é o que a comissão vai estudar. Então, todo aquele material que voltar para a escola, aí vocês guardam, tá? Eu vou colocar para vocês lá no grupo, depois, a apresentação de slides na íntegra, para vocês conseguirem ver como que faz para anexar os arquivos na atividade, tá? Aqui travou tudo, então eu não consigo, estava no meu slide, eu não consigo mostrar para vocês. E aí eu coloco lá no grupo a apresentação para vocês verem como que anexa os arquivos quando vocês criarem um arquivo e precisam na atividade. Quando for um fórum, é só, né, colocar e escrever a opinião de vocês. Mas se for uma atividade para ser entregue, aí tem um caminho específico que eu vou colocar lá no slide para vocês, certo? Eu acho que é isso, gente. Eu vou abrir aqui para vocês tirarem dúvidas. Deixa eu só responder a pergunta da Sueleni aqui. Classroom é uma possibilidade, Sueleni, né? A gente tem o Google Class, a gente tem outras plataformas. Vai depender, mais uma vez, da sua clientela. Se a sua clientela tem acesso à internet, o Classroom, ele é perfeito, né? Muitas escolas particulares, inclusive, estão usando essa plataforma do grupo. Marco, eu tentei adicionar você 2 vezes no grupo e não consegui, tá? Se você quiser depois mandar para mim no privado o número do seu telefone, porque o que estava lá na lista eu não consegui adicionar, tá? Aí eu coloco você no grupo e já dou as orientações também. Tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Vamos lá, tô esperando. Só tô aguardando as perguntas. É até 2 aí? Já deu, né? Que já deu o nosso tempo. Sim, o Estado está usando, né? E é ótimo mesmo. Tá, Marco, eu vou marcar aqui certinho, porque eu tentei adicionar 2 vezes mesmo, e não sei se é esse o número, mas é o número que estava na lista lá da nossa formação de 27 e 28, aí eu já adiciono você. Gente, qualquer dúvida em relação ao material, né, inclusive, assim, Ruby, eu acho, assim, que a gente tem que ter um contato muito direto. Ruby, olha, essa atividade, a imagem tá ruim, olha, essa parte do livro não tá ruim, conversa comigo, a gente tem liberdade total para isso, porque aqui a gente está fazendo muitas vezes um monte de coisa e não consegue olhar para certas especificidades, é um detalhezinho ali que você olha e vai contribuir para o nosso trabalho. Nós somos uma equipe, antes de qualquer coisa, né, e o que eu puder fazer para ajudar vocês nesse sentido, eu estou aqui para isso.
Então, se tiver mais alguma dúvida em relação à plataforma, em relação às tarefas que vocês forem fazendo, vocês colocam para mim lá no grupo. Eu não estou conseguindo acessar, a gente dá um jeito de ajudar, sem problemas. E aí, se tiver mais alguma dúvida, é só colocar lá para mim. Eu vou só anotar o número aqui. 0. Beleza. Vou anotar aqui, vou ver se é esse mesmo número que eu marquei lá, tá? Tem mais alguém fora do grupo? Qualquer coisa, é só colocar o número aqui no canto que a gente adiciona daí, certo? Pessoal, muito obrigado pela atenção, né? Na medida do possível, a gente vai ajudando vocês. Obrigada, Emerson, saudade de você, amanhã a gente se fala. Obrigadão. Pessoal, logo a gente vai estar junto, eu acho que você tá lá, tá, Suelini? Mas eu vou anotar esse número aqui, certo? A gente vai se falar. E, como eu sempre digo, estamos juntos, né? E o que precisar, a gente está à disposição. Tá bom? Fechar aqui, senão a outra conferência não abre daí. Trava tudo. Boa tarde, Conceição. Gente, beijo, tá? Álcool em gel, máscara, e logo, se Deus quiser, a gente vai voltar à nossa rotina, tá? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Vou parar agora. Onde que para? Aqui? Ainda não, acho que ainda não, isso eu desbloqueei. Eliseu, eu não consigo fazer mais nada aqui. Pausa a gravação dela. Não consigo fazer mais. Então, perdemos a gravação. Tá tudo travado. É uruca. Ele vai gravar. Não, gravando ele está. Será que se eu fechar, daí ele... Tchau, gente. A Isabel ali. Fecha? Clica na bolinha ali pra Tá vendo? Clico aqui, não acontece nada. Travou tudo, ó. Eu tive que desligar tudo. E gravou? Gravou. Gravou. Então eu vou fechar, então. Pode fechar. You are currently the only person in this conference.